exatamente às 16 horas e 7 minutos da tarde, dia 26 de fevereiro de 2024, reunimos aqui para a defesa da monografia jurídica do aluno do Vinícius Ferrareto Chagas, cujo tema é o direito de reparo à solução de obsolescência programada que já existe no Brasil. Então, caro Vinícius, você tem 15 minutos para fazer toda a sua exposição, fica à vontade para usar todo o tempo que você precisar. A palavra é sua. Boa tarde a todos, eu agradeço a presença de todos, especialmente os professores aqui. Meu tema, eu estou com o professor Diego falou, estou discutindo o direito de reparo relacionado com o problema da obsolescência programada. Alguns caracteres técnicos, foi realizado na pesquisa bibliográfica, especialmente com o estudo além da legislação nacional, o estudo de duas legislações estrangeiras. Foi ser utilizado o método indutivo, especialmente com direito comparado entre essas legislações internacionais e a legislação brasileira. O porquê do tema? Esse tema ele surge. A obsolescência programada é um problema, a gente já escuta muito todo mundo falando antigamente as coisas duravam mais. Isso não é à toa, as coisas realmente duravam mais. E até num processo que eu peguei junto com a minha chefe, presente ali no fundo, em que era uma discussão sobre um produto que logo ao final da garantia ele deixa de funcionar. E isso não é algo extremamente comum, na verdade. Todo mundo já pensa que a garantia o produto vai se quebrar. Isso é um problema. E uma estratégia para se lidar com esse problema seria o direito de reparo. Mas para entender a razão disso, a gente tem que entender primeiro a situação do consumidor. O consumidor, por natureza, ele possui uma vulnerabilidade. É quando ele compra produtos. Entre outras, a vulnerabilidade técnica e a vulnerabilidade informacional. Ou seja, isso tudo se resume no fato de que o fornecedor ele tem acesso a todas as informações do produto. Ele sabe tudo sobre o produto. E você, como consumidor, você não tem acesso a coisas tão técnicas, a questões como o produto foi feito, a qualidade de produção do produto, quanto tempo o produto provavelmente vai durar. Isso tudo é uma ferramenta que é utilizada pelo fornecedor para se utilizar do problema, que é a obsolescência programada. A obsolescência programada ele é um problema relativamente comum hoje em dia, especialmente hoje em que você tem produtos cada vez mais tecnológicos, cada vez mais complexos. Existem três formas de obsolescência programada. Aqui a gente tem um exemplo da obsolescência de qualidade, em que você tem esse gráfico representa a produção, o tempo de vida útil de lâmpadas entre os anos de 1926 e 1934, que esse é talvez um dos exemplos mais antigos de obsolescência programada, que se dá para ver de forma palpável, em que você sai de mais de 3.000 horas do tempo de vida útil de uma lâmpada para menos de 1.000 horas. Por que isso? Por que as empresas decidiram tomar essa decisão, mesmo com a tecnologia, fumando para as lâmpadas durarem mais? Porque, você não compra uma lâmpada quando sua lâmpada está funcionando, você espera ela queimar para você comprar uma lâmpada nova. Então, se uma lâmpada dura tempo demais, você demora para comprar uma lâmpada. Ou seja, diminui o lucro. O objetivo em si aqui é o lucro. E esse talvez é um exemplo mais antigo. Hoje em dia isso se estende para tudo, não só lâmpada. Hoje em dia celular quebra muito fácil, computador quebra muito fácil. Então surge esse problema. Outra forma que a gente tem é a obsolescência de desejabilidade. Aqui a gente tem um exemplo, essa aqui é a fila para a loja da Apple, na Alemanha. É com lançamento do iPhone 15 esse ano, em que a empresa, visando fazer você comprar um produto o mais rápido possível, um produto novo, ela te bombardeia com informação o tempo todo de que você tem que ter o produto novo o mais rápido possível. Mesmo que seu iPhone 14 ainda esteja 100% funcional, ele funciona, ele trabalha, as pessoas ainda criam essa mentalidade de que é necessário você comprar o 15 para você se manter o mais atualizado possível. Aqui um exemplo com celular, mas direto a gente vê gente comprando o carro do ano, comprando o celular do ano, o computador do ano, querendo se atualizar o tempo todo, mesmo não sendo necessário. Isso é uma estratégia do fornecedor, não é do nada que acontece isso, não é a Apple só aproveita que isso acontece, isso é algo planejado. Outra forma que a gente tem, e acho que essa é a mais subjetiva, a mais difícil de lidar, que é a obsolescência de função. A obsolescência de função
ela é complexa de se ver porque a gente tem um desenvolvimento tecnológico constante, as coisas se atualizam, as coisas melhoram. Só que a ideia da obsolescência de função é você lançar um produto no mercado já pensando em uma forma de substituir ele para fazer o consumidor comprar lá na frente. Um exemplo desses é um caso, esse é um caso nacional, em que a Apple, no lançamento entre o iPod 3, o iPad 3 e o iPad 4, os dois iPads são, em questão de hardware, em questão de estrutura deles, são basicamente iguais. Só que a Apple lança um produto novo para substituir o antigo, sem ter mudado nada. Ou seja, você não tem todos os gastos com pesquisa e desenvolvimento, mas você tem os ganhos de um produto novo. E aí que tá, como a gente consegue lidar com a obsolescência programada? Qual que é a resposta para isso? É aceitar que os produtos vão parar de funcionar e existir? Não. A gente tem o direito de reparo. O direito de reparo ele é um fenômeno que tem acontecido no mundo todo. Aqui no Brasil a gente tem algumas discussões, mas é bem raso, é bem pouco se discute. Em especial, eu foquei na emenda legislativa SP24, da legislação do Estado da Califórnia, e a diretiva Right to Repair New Consumers Rights, ou seja, o direito de reparo é novo direito do consumidor. Essas duas legislações, eu fiz um estudo comparado entre essas duas, para tentar encontrar o que você tem de princípio nelas, qual que é o conceito principal delas. Dentre elas, 3 pontos em comum eu consigo ver, que são o acesso à informação, ou seja, você liberar para o consumidor de forma de fácil acesso, não pode ser aquela informação muito excessivamente técnica, aquela informação de difícil acesso, que você tem que entrar em 15 sites diferentes para você conseguir achar. A legislação da Califórnia, por sinal, ela traz um conceito que é documentação, em tradução livre, que é basicamente toda a informação do produto relacionada a como ele foi feito, qual que é o procedimento de produção, qual que é as qualidades do produto, qual que é a expectativa de vida do produto. A União Europeia também traz essa questão, a proposta de diretiva ela traz essa questão do acesso à informação. A União Europeia ela vai um pouco a fundo demais em alguns pontos, até discutindo que seria papel do fornecedor apresentar quanto tempo, tipo assim, quanto custa por ano para esse produto. Talvez seja um pouco até demais até, mas aí ela vai bem a fundo. O segundo é o acesso à peça. O acesso à peça, o que eu quero dizer com acesso à peça é o acesso de fácil acesso a peças e que não seja algo excessivamente caro para o consumidor. Hoje em dia a gente tem um problema, por exemplo, você quer trocar a bateria do seu celular, às vezes comprar uma bateria sozinho no celular custa mais caro que o próprio celular. Por quê? Porque essa é uma estratégia das grandes empresas para evitar que você conserte seu produto. Ou seja, a ideia do acesso à peça não é simplesmente colocar a peça no mercado, mas colocar a peça no mercado de um jeito que seja acessível para o consumidor. De forma que seja viável o reparo. Às vezes você mesmo, se você tem um conhecimento técnico, você mesmo ir lá reparar. E por último, aqui a gente tem a questão do tempo de fornecimento. Ambas as legislações internacionais discutem há quanto tempo se deve manter essas peças, essa informação no mercado, que não pode ser algo ad eterno. A legislação da Califórnia ela fixa tempos, até $99 se tem nos próximos 3 anos, tem que ter peças no mercado após o fim da produção pelos próximos 3 anos, e acima de $100 pelos próximos 7. A legislação da União Europeia ela trabalha com um conceito que é próximo do que a gente tem aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem, em primeiro lugar, o acesso à informação. O acesso à informação é que eu trago para vocês no artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, em que ele diz categoricamente que é direito do consumidor o acesso à informação adequada e clara sobre os produtos, com especificação de quantidade, característica, composição, qualidade. Ou seja, já se encontra na legislação nacional que é dever do fornecedor prover todo tipo de informação sobre o produto de forma clara, de forma objetiva, de forma adequada. Além disso, a gente tem o artigo 32 também do CDC, que diz sobre o acesso a peças, que aqui é interessante o comentário até do legislador, que ele inclui o importador, como isso também, ou seja, não é só aquele que produz, mas aquele que traz para dentro do Brasil, que é o acesso à peça.
enquanto não cessar a fabricação e importação do produto. Ou seja, já se encontra na nossa legislação que é obrigatório ao fornecedor de que ele disponibilize peças de reposição para o produto. Aí a gente tem o parágrafo único do 32 que ele liga com o último ponto, que é cessada a produção e importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei. Mas aí o legislador ele foi um pouco vago ao discutir isso. Ele diz, por período razoável, o que é um período razoável? Aí a gente tem aqui um texto, mas isso aqui é um excerto da professora Cláudia Lima Marques, em que ela discute até o julgado do STJ, que se trata da teoria da vida útil, que é onde se encaixa exatamente a teoria utilizada pela União Europeia até. O que é a teoria da vida útil? É que assim, todo produto ele possui uma durabilidade intrínseca. Você compra um celular, ele não vai durar para sempre. É natural, as coisas desgastam. Mas um celular você espera que ele funcione por 5, 6 anos. Ou seja, a teoria da vida útil que se aplica que cessada a produção do produto, nos próximos 5 ou 6 anos, cessada a produção do celular, nos próximos 5 ou 6 anos, é obrigatório que o fornecedor ele traga para o consumidor o acesso à peça, o acesso à informação. Porque, como a professora deu uma margem lá atrás, você não pode obrigar o fornecedor a prover esse serviço de acesso a peças ad eterno. Não traz uma segurança jurídica de que daqui 10, 15 anos você tem que ficar produzindo uma peça que seja já ultrapassada. Ou seja, qual é a conclusão disso tudo? Lá fora você já existe uma discussão sobre já existe uma discussão sobre o direito de reparo, e as bases para esse direito de reparo já se encontram no nosso ordenamento nacional. Elas já estão aqui. É necessário, talvez, nem uma legislação nova, mas um reforço ao que já existe. Esses princípios já se encontram aqui na nossa legislação brasileira, 100% compatível o direito de reparo com a legislação brasileira. E a gente só precisaria de um certo reforço para que elas fossem efetivamente colocadas em prática. É isso, muito obrigado pela atenção. Bem, agora que me vai ter uma aqui, didático. Eu, como seu orientador, eu vou me reservar